Eu decidi que eu vou fazer uma zoeira. Eu vou fazer um Drops da minha mentoria Investir Sem Fronteira, Investidor à Prova de Crise, aqui, agora. Para você que está aqui me assistindo, não pagou nada, não tem problema, tá? Eu vou tentar te explicar como que a gente consegue avaliar uma crise e principalmente como é que a gente consegue operar ela, caso seja viável. E para isso eu vou comentar sobre a situação que a gente está vivendo agora, né? Para você que estava numa caverna nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, a gente vem agora numa situação no Brasil, mas no mundo inteiro também, muito estranha, né? Muito incomum. E ela é mesmo, tá? Eu tô para dizer que essa crise realmente é diferente. As crises nunca são diferentes, mas eu tô para dizer que essa aqui é. E ela ainda não mostrou as faces mais amargas dela, mais ásperas dela. E eu vou explicar para você o porquê disso. Eu tenho estudado, eu, Erasmo, Fábio Fares, eu tenho alguns amigos malucos que vocês nem conhecem aqui, que a gente fica pensando. Porque assim, diferente do que a maioria das pessoas que falam com você querem fazer você crer, as crises não são previsíveis em basicamente nada. Porque se as crises fossem absolutamente previsíveis, você conseguiria se armar contra elas e ficar bilionário de uma vez só. Isso não acontece, porque você nunca consegue entender realmente quais serão os desdobramentos. Você consegue, às vezes, analisar que uma eventual crise, para as 360 pessoas ao vivo, que uma eventual crise está chegando. E quem quer dizer? Primeira pergunta, eu vou querer que você... E ó, é uma conversa, não é? De graça, não é? Então você vai interagir comigo, vai escrever aqui, tá? Vai tirar print. O que é uma crise no mercado financeiro? Por definição, se eu tivesse que criar uma definição do que é uma crise, estamos entrando numa crise, ou saindo de uma crise, ou uma crise está chegando. O que é a definição de uma crise? Por natureza. E lembrando, eu não estou falando da crise de 2008 ou de 2001, estou falando de todas. O que é uma... Porque para você conseguir determinar o que é um processo de crise, que é um nome bonito que dizem, o Igor deu um nome importante, desalavancagem. Está adequado. Escassez de liquidez, o dinheiro some, também tá legal. Por que é que a crise dói? Isso está absolutamente adequado. Por que é que a crise dói? Por que o cara fala assim, é uma crise? Putz, por que ela dói? Isso, agora aqui o Aldair me falou de algo que eu gosto. Ó. É o final de um ciclo de abundância. Tá absolutamente em linha isso aí, viu, Aldair? Tá correto. Uma crise é um choque de preços nos ativos. Uma crise é um choque de preços num ativo, ou numa classe, ou numa gama de ativos. É um momento em que um processo de supervalorização por tempo prolongado de uma gama extensa de ativos chega ao fim. E essa gama de ativos podem ser imóveis, ações, mão de obra, bens e serviços de toda a natureza. Porque dentro de um ciclo de expansão econômica, eu tenho normalmente um volume de crédito muito grande e abundante, uma baixa percepção de risco, o que faz com que esse crédito atinja tudo e todos, ainda que obviamente seja algo quase genérico. E quando essa onda de crédito atinge a todos, eu crio uma avalanche de um círculo que inicia-se como um círculo virtuoso de crescimento e expansão da economia e que ao final chega no que ela se transforma num círculo vicioso. Porque quando eu chego no momento em que a expansão econômica atingiu um tamanho tal, o volume de crédito circulante é gigantesco, os ativos atingiram somas ou patamares absolutamente insanos, por algum bom motivo, por um motivo quase mágico, um belo dia, alguém, e quando eu digo alguém, é um alguém
genérico, um alguém teórico, um alguém etéreo, como eu gosto de lembrar, fala assim: deu. A partir desse momento, todo mundo leia-se, quem manda, não é eu e você. Eu e você, meu amigo, desculpa, eu sei que você quer, eu sei que sua mãe, quando você era criança, falou que você era lindo. Meu filho é o filho mais inteligente do mundo, e ele se dá bem com as meninas. Essa minha menina, vai falar 16 idiomas. Essa aí, isso aí, eu sei que o seu ego precisa disso, entendeu? Mas o fato é que eu e você não somos nada, né? Como eu gosto de lembrar no meu curso de commodities, a gente não tenta impor tendência, a gente segue ela, né? A gente segue quem manda nesse mercado. E dentro desse processo um pouco caótico, um belo momento, esses caras que mandam no mercado e que provocaram essa avalanche de dinheiro circulando, que provocou uma inflação de ativos. Inflação é uma espiral de alta de preços que tecnicamente ou em alguns momentos parece desenfreada, parece descontrolada, mas que por natureza ela não é descontrolada. Ela foi estimulada, né? Quando você joga a taxa de juros para baixo, quando os bancos têm trilhões de dólares e começam a emprestar, quando você vai viajar com a sua família, mesmo sem ter muito dinheiro, mas vai e compra passagem de avião, compra mala, compra roupa, compra camarão lá na Bahia, né? Tudo isso movimenta. Agora imagina isso com 2,5 bilhões de pessoas pelo mundo fazendo isso ao mesmo tempo durante 10 anos seguidos. Esse efeito é uma bola de neve, certo? Em algum belo momento, a ação que custava 10 e agora custa 40, ninguém compra mais, ela vai começar a cair. O imóvel que tinha 20 pessoas interessadas em comprar, do dia para a noite, ninguém mais quer comprar a sua casa. Aquele você fodão do emprego, não, eu sou o cara, eu sou o bola. O que eu faço, eu sou insubstituível. Eu cobro 46 mil reais a hora do meu serviço. Um belo dia ninguém mais paga, né? Ou seja, essa espiral inflacionária se decompõe e detalhe, aí é que é a parte importante. Vamos pensar. A espiral inflacionária, que é natural. A inflação é natural do ciclo econômico. Não há ciclo econômico de expansão sem inflação. Não há. A inflação é natural do ciclo. E ela vai subindo. Ela é uma espiral. Sabe qual é o problema? A espiral, normalmente, quando ela é parada pelo topo ou pela base? Ela é parada pelo efeito ou pela causa? Quem para a espiral inflacionária? É a inflação ou é o motivador dela? Isso é muito importante você entender. Quando a espiral inflacionária começa a perder o controle, por assim dizer, lembra, quem motiva a espiral inflacionária é o volume de crédito astronômico segurando e influenciando isso, certo? Pois bem, num belo momento, como é que eles cortam? Aumenta os juros. O juro do mercado, que nos Estados Unidos foi a 0,25, que no Brasil foi a 2%, que na Europa chegou a taxas negativas, no Japão chegou a taxas negativas. Num belo momento, eles falam assim, isso é normal. Você lembra da dinâmica? Para haver crédito circulante, o cara que te empresta, ele tem que preferir emprestar para você do que para o governo. Porque o governo é emissor de moeda e, portanto, em última instância, o país que emite dívida na sua própria moeda não é capaz de falir. Porque se ele emite na mesma própria moeda, ele pode imprimir moeda, vai causar inflação, mas ele paga a dívida. Quando a gente chega num patamar muito alto, o cara fala assim, tá bom, o governo está me pagando 2%, como era o caso do Brasil, você paga 5%? Você que está na sua casa, hein? Pago. Então ele empresta para você. Você quer financiar uma casa? Você paga 7%? Pago. Empresta para você. Não para o governo.
num belo momento. Só que tem um detalhe: esses caras são igual. Eles trabalham, eles são mercenários. Eles trabalham pela melhor oferta. Tão breve, das duas, uma, ou o somatório dos dois, o emissor da moeda decida pagar mais pelo título dele, pagar mais juros, ou a percepção de risco do mercado como um todo suba, todo mundo que ia emprestar para você não empresta mais e vai pro mercado. Entendeu? Exatamente isso que acontece. Isso é a espirada normal. E, portanto, a hora que os juros começam a subir, quanto mais eles sobem, maior a competição por dinheiro do mercado e, portanto, menos dinheiro circulando. Porque o banco não vai emprestar nem para você, nem para a empresa, nem para ninguém. E, portanto, não tem mais fabricação de aço para produzir imóvel, não tem mais fábrica de motor para fazer um carro para vender, né? Não tem mais casquinha de biju para fazer o sorvete, porque ninguém mais toma sorvete, ou muito menos gente toma sorvete, e nisso uma espiral desinflacionária, né? Deflacionária, no caso. Muito obrigado, senhor Aurélio Buarque de Holanda deve ter feito assim o cara que criou o dicionário Aurélio, pô, tá louco? Uma espiral deflacionária surge. Qual a principal diferença entre a espiral inflacionária e deflacionária? Qual que é, no histórico dos últimos 150 anos, até 2021, qual que é a diferença principal entre a espiral inflacionária e deflacionária? Para as 400 pessoas ao vivo, Brasil! Velocidade. A espiral inflacionária pode levar 10 anos para se formar. 10 anos. A hora que a espiral deflacionária começa, e lembrando, a espiral deflacionária não necessariamente é deflacionária. A espiral deflacionária, que a gente chama, é o processo de contenção da economia. Você lembra do Papaléguas? Que tinha o coiote? É igual aquela pedra desse tamanho assim, que ele está segurando por um graveto e que o Papaléguas come o graveto e a pedra não cai. É exatamente o que a gente está vivendo agora. E é nesta analogia dos anos 80 que eu vou continuar com o meu boteco agora aqui, ó. Quando você eleva juros, você tira dinheiro do mercado, certo? Certo. Desde os anos de 1880, desde a Revolução Industrial, desde que o mundo desde que o petróleo se transformou num ativo de mercado por John D. Rockefeller, dono da Standard Oil dos Estados Unidos, a presente Exxon, né? A gente sempre fala que o mercado se divide entre antes da Exxon e depois da Exxon. Antes da Standard Oil e depois da Standard Oil, né? O mundo moderno que a gente conhece. Desde a invenção, que não é uma invenção, né? A descoberta do uso industrial de grande porte do petróleo, produzindo querosene, que era utilizado para aquecimento e iluminação das cidades. Foi o primeiro grande uso do petróleo. Daquele ponto para frente, a história é uma só. Dentro de uma espiral inflacionária, você sobe os juros e os juros tiram dinheiro do mercado e o mercado colapsa. E é exatamente por esse motivo que normalmente quedas de mercado são muito mais intensas e rápidas do que qualquer outro movimento. Por quê? Porque a hora que o mercado sente cheiro de fumaça, ele não fica esperando para ver o incêndio. Ele é capaz de colocar trilhões de dólares, dezenas de trilhões de dólares,
ao longo de uma década, devagarinho, mas na hora que ele sai, ele é capaz de arrancar tudo de uma vez. É uma brincadeira, claro. Então é por isso que normalmente, dentro de uma espiral deflacionária, a hora que o mercado sente cheiro de fumaça, ele corre. Né? Fuja para as montanhas, né? Fuga pela estratégica pela direita. Você lembra do lobo? Como é que é o nome lá? Era um lobo cor-de-rosa. Lobo não, o leão da montanha. Você lembra do leão da montanha? Agora aqui é vintage essa live aqui, ó. Então lembra, bem lembrado, o planeta geográfico. Teve a primeira revolução industrial, a segunda que é a que vale, né? Porque é onde a gente literalmente saiu da escuridão. Quando o petróleo foi apresentado para ser utilizado como querosene no primeiro momento e produção, é quando a gente saiu da Idade Média. Ali acabou a Idade Média, porque nós saímos da escuridão, por assim dizer, né? E aí, obviamente, com Tesla e o Edison, saímos literalmente da escuridão através da iluminação das cidades, né? Bem lembrado. Quando o mercado colapsa, portanto, tudo perde valor. Ações, empresas, o seu salário cai ou estagna, o imóvel cai ou fica parado no ambiente de altos juros. Ótimo! É uma fórmula perfeita. Ela funciona há 140 anos. 140 anos que ela funciona. Deu problema? Sobe juro. O problema é grave? Sobe rápido. Dá um choque de juros no mercado e o mercado vai sentir no rim. O que acontece? Tudo acaba. Entendeu? O que ninguém esperava é que a crise atual é diferente. Ela é diferente. E ela é diferente na natureza dela. Eu tenho conversado há meses com o Erasmo sobre isso, meu querido amigo Erasmo, que a gente em breve vai aprontar uns negócios novos aí, vocês ficam só de olho. Sobre geopolítica, vocês ficam olhando aí. A gente está tentando pensar, né? Porque lembra, dentro de um cenário de colapso, os juros permanecem altos, o dinheiro seca, os ativos ajustam, a inflação contém. Porque lembrando, a inflação é um evento, é um fenômeno inercial. Então a inflação gerada hoje, ela vai reverberar na economia durante muitos meses à frente. Quando você dá um choque de juros no mercado, os juros sobem, você faz com que a inflação seja travada. Isso não é capaz de parar a inércia da inflação, mas a inflação reduz a inércia. Então, um efeito inflacionário que ia durar 12, 14, 16 meses, dura 6 meses. E como você mantém o juro alto, a hora que esse efeito inflacionário cessa, você baixa juros e a economia volta a andar. E aí ela vai entrar de novo num círculo virtuoso, onde com juros baixos ou em queda, a percepção de risco cai, todo mundo volta a tentar emprestar em dinheiro no mercado, volta a procurar emprego, volta a mexer na economia e voltamos ao círculo perfeito. Pô, que maravilha, né? E por que que a porcaria do Banco Central brasileiro, americano, europeu, japonês estão absolutamente perdidos? Perdidos. Por que é que os bancos centrais globais, todos, sem exceção, estão num mato sem cachorro? Por quê? Quem adivinha? Para as 440 pessoas. Por quê? Por que que eles estão perdidos? O Brasil aumentou para 13,75. A inflação não para. Os Estados Unidos vão subir para 6%. Não para a inflação. O Japão está no maior juro de laser. Mentira. Estão comprando 10 bilhões de dólares por dia de título público japonês para conseguir segurar. E não consegue parar a inflação. Não para. Você sabe por quê? Agora vem a parte boa do boteco.
É Campari com vodka. Eu não tô nem aí, hein? Ó. O mundo está vivendo o ciclo inflacionário de serviços, como nunca foi visto na história. Nenhuma vez. E todo mundo que está falando disso está comparando o cenário atual com qual cenário? Todo mundo que fala assim, não, a crise atual é muito parecida ou é igual com qual crise? Você sabe? A crise atual é igual a... Não é o que eu acredito não, mas estão dizendo que é igual a qual crise do mercado financeiro ou global? Qual? Não. Isso, Heitor. Heitor matou. É isso aí. Segundo o que está sendo dito, parece com a chamada crise do petróleo. As duas. A primeira delas, a crise da Arábia Saudita, quando os árabes, depois do final de Bretton Woods, que acaba com o lastro do ouro, o PEG, entre o dólar e o ouro. O dólar não valia mais ouro. Os árabes decidiram não vender mais petróleo para os Estados Unidos em troca de dólares, eles queriam ouro. E criou uma crise sem precedentes final dos anos 70. Os americanos resolvem do jeito que eles sempre resolveram, na bala, né? E resolveu. E aí na sequência, o Sheikh Ali Khamenei, Reza Pahlavi, no Irã, né? Cria uma revolução, tem que encarar a revolução iraniana, que cria a segunda crise do petróleo no início dos anos 80. Ou seja, a gente teve duas crises de enorme efeito, 78, 79, 81, 82, primeira crise do petróleo, segunda crise do petróleo, que criou a maior espiral inflacionária desde o final da Primeira Guerra Mundial no mundo. Você que deve viver no Brasil há mais de 40 anos, para as 400 Shah Reza Pahlavi. Rapaz, entendeu? Eu juro que eu não li isso não, tô lembrando aqui, rapaz, isso aqui é memória. Né? Isso criou uma espiral inflacionária que o mundo não via desde o final da Primeira Guerra Mundial. Porque é bom lembrar que a Segunda Guerra Mundial não criou uma espiral inflacionária. A Primeira Guerra sim, porque desestrutura toda a Europa e os Estados Unidos ainda não eram aptos a topar a reconstrução da Europa. Pela a Alemanha e a Rússia, né? A Prússia, no caso, na época. Bom, você deve lembrar, muita gente fala da inflação no Brasil dos anos 80, do Sarney, né? Tudo aquilo que você conhecia, do final do regime militar, do Figueiredo, né? O que ninguém te conta é que essa espiral inflacionária que o Brasil sofreu, você e eu, seu pai, seu avô, sofreram na pele. Tudo bem, a gente, para variar, não colaborou em nada. Mas essa espiral inflacionária foi global, ela não foi brasileira. Ela foi uma espiral no mundo inteiro. Na Europa, na Inglaterra, foi assim surreal. Um nível que eles não viam desde a Segunda Guerra Mundial mesmo, Primeira Guerra Mundial. Então, isso cria uma espiral inflacionária, mas qual a diferença? Existe uma diferença brutal entre o evento do final dos anos 70, início dos anos 80 e o que está acontecendo agora. Você sabe me dizer qual é? E é uma diferença que faz totalmente, cria um outro cenário. Não dá para comparar as coisas. Sabe qual que foi? Vamos imaginar. Imagina que você mora nos Estados Unidos, na Europa, você tem uma renda boa, país em pleno crescimento, né? Final dos anos 60, anos 70, uma onda expansionista muito longa, muito grande no mundo inteiro. Só que nos Estados Unidos, quando vem a crise do petróleo, o seu dinheiro não vale mais nada, porque tudo explode de preço. E o governo tenta ali segurar do jeito que dá, mas não tem muito o que fazer, porque, de novo, os Estados Unidos não produz petróleo naquele momento. Hoje ele é autossuficiente e é exportador. Hoje os Estados Unidos estão perto de voltar a ser o maior produtor do mundo de petróleo. Mas no final dos anos 70, eles não produziam nem para eles. Eles eram importadores, assim, enormes. Então,
Quando os árabes fazem isso e na sequência o Irã, que é o segundo maior produtor do mundo de petróleo, naquele momento pelo menos, os Estados Unidos não tem para onde correr. Não tem petróleo. O cara ia morrer de frio. Então, no final dos anos 70 e início dos anos 80, os americanos, principalmente, naquela grande locomotiva, já era a grande locomotiva, seguraram como deu. E a hora que a solução foi encontrada, que foi depor o Shah Reza Pahlavi, né? O Ayatollah Khomeini chegou lá, resolver a situação na Arábia Saudita, trouxeram, ou seja, o preço do petróleo volta, né? Volta ao normal e tudo bem, voltamos devagarinho, consumindo, né? Então você consegue dar um Ctrl Alt Del na economia, né? Ela volta em níveis mais, com medo ainda, claro, né? Mas volta num nível mais lento. E é aqui que as coisas mudam. Durante o Covid, que a gente viu aqui, importante lembrar, e isso é muito importante na análise, em 2019, setembro, a curva de juros dos Estados Unidos inverte. Títulos longos pagando menos do que os títulos curtos. Inversão da curva de juros. Isso normal, pode anotar aí. A curva de juros é um ótimo indicador de percepção de risco. A hora que ela inverte, não necessariamente inverte, a hora que ela muda a direção, é um sinal claro de que o mercado está começando a andar para trás. Está começando a... E exatamente na hora que o mercado estava andando para trás, o dinheiro já não estava circulando. Isso no final do meio para o final de 2019, 6 meses antes do Covid. Vem o Covid na sequência. Só que tem um detalhe, ele vem quando o mercado já estava com a bunda na parede. Então a economia já estava desacelerando. Esse é o problema. Detalhe, quem me acompanha há mais tempo, eu falei na época, eu zerei a minha carteira de muito tempo em setembro a novembro de 2019. Quando a curva inverte, eu zero. Era para ter vindo uma crise ali. E aí vem o Covid. E a hora que vem o Covid, o mercado não estava pronto. Quando o Covid vem, o mercado já estava em contenção. O dinheiro já não estava circulando. E a gente já estava nos primórdios de uma crise instalada. A economia já estava em desaceleração. E aí vem o Covid. E freia. Ele puxa o freio de mão. Quando vem o freio de mão, que vem primeiro na China, a China é a primeira a parar. Depois vem a Europa e depois cruza o Atlântico e vem para os Estados Unidos e para o Brasil e América do Sul. O que é que todos os governos fizeram? Todos os governos fizeram. Todos. Fizeram o famoso chequinho. Você lembra do chequinho? E aqui, amigo, é aonde vai pegar. Aqui, amigo, aqui é onde vai pegar. Imprimiram muito dinheiro. O Brasil imprimiu, os Estados Unidos imprimiram, a Europa imprimiu, o Japão imprimiu, a China imprimiu muito dinheiro. E lembrando, diferente do que aconteceu, primeiro ponto, todo mundo derrubou os juros. Derrubou. O Brasil artificialmente trouxe de 6,5 para 2. Os Estados Unidos já estavam a 0. A Europa foi para o lado negativo da força, né? Todo mundo. É um aviãozinho do Silvio Santos. Né? E os chequinhos começaram a comer. Então, todo e qualquer dinheiro circulando era gratuito. Gratuito. O banco emprestava, o governo emprestava a juros zero, tecnicamente. E ainda assim, um monte de dinheiro. Porque uma coisa é fazer como o QE fez, o Quantitative Easing, de 2008 a 2009 até 2019, que o Banco Central americano e o europeu também comprava títulos de dívida das empresas. Isso facilitava com que as empresas pudessem crescer mais, empregar mais, mas isso é indireto. Nunca chegava na mão das pessoas. Com o Covid foi a primeira vez que o dinheiro chegou na mão das pessoas, na mão delas. E isso ficou tempo demais, em todos os grandes demais e em tempo demais. Se estima
que hoje, somente naqueles venture capital, aqueles fundos famosos, né, do Shark Tank, do Lehman, tem cerca de 9 trilhões de dólares parados esperando. E tem um detalhe, a China, os chineses hoje nunca tiveram tanto dinheiro guardado quanto tem hoje. Os americanos atingiram o maior índice de poupança desde a Segunda Guerra, depois do Covid. Qual o problema? Nesse exato momento, você elevou os juros no Brasil, o maior desde 2015. Os Estados Unidos, o maior desde 2005. Qual o efeito dos juros? Porque lembrando, o juro quando sobe, ele vai conter o quê? Os juros quando sobem, contém o quê? Especificamente. Os juros quando sobem, contém o quê? E ó, se você não tirar um print agora e marcar @Maurício Melinello, compartilha essa porcaria lá. Fala, esse maluco fica aqui bebendo esse Negroni fake aqui. E seu perfil fechado, pode mandar pra mim que eu compartilho depois, hein, ó. Freiam crédito. Juros freia crédito. Crédito. Porque na história, crédito é igual dinheiro. Porque dentro de um mercado normal, o que movimenta a economia é crédito. Só que nesse momento, as pessoas têm dinheiro na mão. Elas não precisam de crédito. Se elas quiserem comprar uma casa, precisam. Se elas quiserem comprar um carro, talvez precisam. Mas para viajar? Para comprar roupa? Não precisa. Elas têm dinheiro. Dinheiro! O aumento de juros tem um efeito mínimo. E ninguém esperava isso. Ninguém esperava isso. Tem muito dinheiro circulando e está na mão da população. Não está na mão dos bancos. Também está na mão dos bancos. Mas está na mão da população, que vai aonde? Vai no restaurante, vai comprar um servicinho de internet, vai comprar a Netflix, vai comprar serviços. E nesse momento, hoje inclusive saiu o primeiro PMI de serviços do Brasil. Meu amigo, vai empinar de novo. A inflação de serviços está pronta para explodir de novo no mundo inteiro. Por quê? Porque não consegue ser contida. Não consegue. Os bancos centrais não tiveram coragem nenhum de jogar assim, tipo, de 2 para 7% os juros. Sim, ó. Para literalmente travar o mercado. Eles não tiveram. E agora é tarde. Porque agora, ou os americanos vão subir os juros para 8%, para talvez tenha alguma coisa, ou não vão. E essa é a pergunta que mais importa. Como é que eu consigo entender isso do ponto de vista de você conduzir a sua operação no mercado de valores, na sua vida como um todo? O que eu vou te dizer, os bancos centrais não sabem o que vão fazer. Não sabem. Eles não sabem. Sabe por quê? Se o volume de dinheiro guardado, dinheiro, é o nível mais alto em 40 anos, na China é, nos Estados Unidos está perto disso, na mão dos venture capitals também está perto disso. Adianta subir juro? Se agora o Brasil subir juro para 20% ao ano, 20% ao ano, adianta alguma coisa? Se o Banco Central americano agora decidir subir para 7% ao ano. E tem um problema nisso. Sabe qual é o problema nisso? Lembra, a inflação de serviços está disparada. Ela não, assim, é um cavalo desembestado. Não para. Não vai adiantar subir juros.
Não vai. Não vai. Tanto não vai, como não para. A inflação de serviços no Brasil não para. E tá aí estão falando assim, não, mas agora o Banco Central vai subir para 14%. Que muda 13,75 para 14? Diz para mim, o que é que muda o juro de 13,75 para 14? Pelo amor de Deus. Não tem o que fazer. E nesse momento, é esse o problema dos bancos centrais. Eles têm um pepino na mão deles. Porque o volume de crédito, eu vou mostrar aqui para vocês. Fiz questão de pegar esses gráficos aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó. Nas economias avançadas, o PIB nominal e o débito, a dívida pública. Na Alemanha, isso aqui desde 2000, tá? A linha vermelha é o PIB, a linha azul é a dívida pública. Você vê que na Alemanha deu um salto aqui perto de 2015, mas voltou. Na França, o PIB, a dívida pública. Na Itália, o PIB, a dívida pública. Na Espanha, o PIB, a dívida pública. No Reino Unido, na Inglaterra, o PIB, a dívida pública. Nos Estados Unidos, o PIB, a dívida pública. No Canadá, o PIB e a dívida pública. O que acontece se eles subirem demais os juros? O juro do governo é para quê? A taxa básica do Fed dos Estados Unidos, o que ela é? Hã? O que é o juro do Fed? O que é a taxa de juros do Banco Central, a taxa Selic? O que é? É a taxa que você paga para essa dívida que explodiu. E como é que você paga uma dívida que explodiu? Se você subir juros, você vai implodir o sistema. Você vai implodir o sistema. Os bancos centrais não têm o que fazer. Não tem. E para fechar o raciocínio, você sabe me dizer qual o outro componente que causa a inflação hoje não conseguir cair? E detalhe, eu fiz um boteco sobre isso no começo do ano passado, que eu falei que isso ia acontecer. E aconteceu. Qual que é o outro motivador dessa inflação hoje não conseguir cair? E essa era a mais óbvia. Essa bola foi cantada entre 2021 e 2022. Você lembra? Quanto que foi o IGPM no Brasil no auge da crise? Quanto foi o IGPM no Brasil? E quanto foi o IPCA? Quanto foi o IGPM? E todo mundo fala que é tudo igual, né? Você que não entende a diferença das inflações, você vai aprender agora. Qual que é a diferença? Quanto foi o IGPM e quanto foi o IPCA? O IGPM chegou a 37% ao ano. 37 e alguns quebrados lá, né? É isso mesmo, quem foi que falou? Fabrício. Quanto foi o IPCA? Que é o que a gente conhece, que corrige aí, ó, né? Título público. $12. O IPCA foi 12. Na Alemanha, quanto foi o PPI, que é o atacado? E quanto foi o CPI? PPI 40%, CPI 10%. Nos Estados Unidos, quanto foi o PPI atacado? Quanto foi o CPI? No Japão, IGPM, inflação de atacado, inflação da indústria, inflação da produção, IPCA, inflação do consumidor, PPI, inflação do produtor, CPI, inflação do consumidor. O que é que aconteceu? Um represamento da inflação. Os caras do atacado sofreram uma inflação monstruosa e eles não conseguiam repassar. Eles estão repassando agora. Agora.
um monte de dinheiro no mercado, tem quem compre. Um monte de gente querendo comprar e tem custo a ser repassado. A espiral inflacionária não vai ceder do dia para a noite. Ela só vai ceder em duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades que você acredita que a inflação vai conseguir ceder? E lembrando, a inflação ceder não é ela ir a zero, porque a inflação ir a zero significa que nós não temos nova inflação. Nós precisamos de um cenário deflacionário. A gente para as 500 pessoas. Você tirou um print? Você tirou um print? Hã? Se você não tirar um print e não me marcar, eu vou ficar puto com você. E eu não sei se eu vou salvar essa live não. Hã? Tem duas formas da inflação colapsar. Um verdadeiro choque de juros. Verdadeiro. O Brasil subir juros para 20% ao ano. Isso vai colapsar a inflação, porque o dinheiro vai travar. As indústrias vão fechar, quem tem financiamento pós-fixado vai quebrar. Não tem o que fazer. Vai quebrar. E o Estado brasileiro vai ter sérios problemas. E eu estou falando do Brasil, e isso vai acontecer em todos os lugares. Se os Estados Unidos subirem a taxa deles para 7%, as hipotecas vão para mais de 10%. Ninguém mais vai financiar a casa. Se você tem financiamento pós-fixado, amigo, reza. É o que pode fazer. Primeiro ponto. Qual o segundo? Porque tem um componente nesse momento, no Brasil não, mas na Europa, nos Estados Unidos e no Japão sim, chama desemprego. O desemprego está nas mínimas, nos Estados Unidos, no Japão e na Europa. E você não consegue retomar se você não tiver massa de mão de obra disponível para empregar. Se a sua empresa quer crescer, você precisa de mão de obra. Se você está no menor desemprego em 50 anos, você vai empregar quem? Você vai empregar quem? Ninguém, né? E aqui é que entra o problema grave. E esse é grave de verdade. Porque a inflação, o choque de juros é uma canetada. O choque de juros é uma canetada. Nós temos um outro problema. E aqui, meu amigo, foi que o FORF fedeu. Entendeu? Aqui é que o FORF fedeu. Eu li uma reportagem não, uma análise do indiano, inclusive, falando sobre o Japão. Que o Japão está numa situação que não tem saída. O Japão não tem saída. Não tem. O Japão não vai conseguir nunca sair do buraco que ele está. Por que o Japão não vai conseguir sair do buraco que ele está? E aí você vai entender o problema dos Estados Unidos. Por que o Japão não consegue sair do buraco que ele está? Desde o final dos anos 90. Desculpa, desde o início dos anos 90. Isso, Heitor, porque não tem gente nova. A população japonesa não para de envelhecer, não cresce e está envelhecendo. Olha esse gráfico. Você está preparado? Você está preparado? Assim, ó, eu quero deixar claro que eu se fosse você, eu tirava as crianças da sala. Tá? Você promete? Eu não quero causar traumas nas pessoas, eu não tô aqui para isso. São 10h40 da noite, tem 500 pessoas na minha live. Eu não quero causar esse tipo de problemas, entendeu? Vamos lá? Ó, a experiência japonesa. A linha azul é o nível de desemprego e a linha vermelha é o número de candidatos para cada vaga disponível. Desde o final dos anos 90. Então lembra, a linha azul é o nível de desemprego, tá? E a linha vermelha é o número de pessoas por vaga. Então lembra aqui, ó. Aqui vem o estouro da bolha.com, o desemprego explode, aí vem, né? Vem o ciclo à frente, ela cai, vem a crise de 2008, o desemprego explode, e aí vem tudo o que acontece depois. O Japão agora está no menor desemprego da história dele quase, só tirando o exagero do Covid aqui, né?
No Japão agora tem perto de 2,5 candidatos para cada vaga. 2 candidatos e meio para cada vaga. E o detalhe é que não tem saída. Não tem nem como nem que você já trouxesse todos os parentes dos japoneses para o Japão, não tem onde morar. Então não vai caber. E esse mesmo problema está começando a ser sentido nos Estados Unidos e com maior força na Europa. Você tem um desemprego mínimo, um número de vagas relevante disponível e não tem quem ocupe aquela vaga. O que a gente fez no Covid, e isso é uma percepção minha, é que quando o Covid vem, muita gente que estava pronta para se aposentar se aposenta, por causa daquilo tudo, sobra menos gente no mercado. Um mercado que precisa expandir, serviços não para de crescer, não tem mão de obra. O custo de vida nas cidades explodiu. Então você tem uma massa de mão de obra mínima, ganhando menos do que precisa porque a inflação explodiu, o custo de vida nas cidades explodiu demais, são 2,5 candidatos por vaga, desculpa pessoal, eu inverti a conta, desculpa, 2,5 candidatos por vaga, tá? Quando isso acontece, você cria agora um volume de vagas enorme, você não tem mão de obra especializada, detalhe, os Estados Unidos está no menor volume de formação de engenheiros da sua história moderna. Você não forma mais mão de obra qualificada nos Estados Unidos. E você precisa importar mão de obra de onde? Da China e da Índia, que são países que estão crescendo muito e que agora não exportam mais mão de obra. E aí nós criamos a segunda variável, o segundo caminho, que é muito parecido com o dos anos 80, mas que vai ser diferente. Qual que é a segunda saída para a gente escapar de um cenário inflacionário persistente? Qual que é? Qual que é o outro cenário de você conseguir sair do seu país? Você conseguir fazer seu país sair do buraco? Criando um cenário que é o pior de todos, que é o cenário de estagflação. É um cenário em que a inflação permanece alta, o desemprego permanece baixo, o nível de crescimento da economia é pífio, quando muito, se é que existe. E isso permanece por muito tempo. Nesse sentido, uma ação de uma empresa que você tem e que hoje não cresce mais, se ela ficar 2 anos parada numa inflação de 6% ao ano, 12% do seu patrimônio, para não fazer juro composto, foi embora. A sua casa que você tinha comprado num financiamento de longo prazo de 35 anos, que valia $500 mil, hoje ela continua valendo $500 mil, mas o seu salário que não mudou, a sua casa hoje vale 20% a menos. E quando você faz isso por tempo prolongado, você faz o quê? Você faz o quê? O que é que os Estados Unidos estão prontos para se tornar? O que é que a Europa está pronta para se tornar? Fala para mim. O que é que a gente deve ver nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e no Canadá e na Austrália? O quê? O quê? O quê? O Brasil. O Brasil, amigo! Porque a gente faz isso desde que Dom Pedro por aqui passou, meu velho. É isso, cara. Não tem outro caminho. Porque choque de juros ninguém vai dar. Porque se der um choque de juros, você vai quebrar todo mundo. Ninguém vai fazer isso. Estagflação? Lembra? A inflação tem um problema. Para quem não tem memória, ela não é perceptível ao longo do tempo.
ela não é perceptível ao longo do tempo. Você não guarda a informação de que o seu dinheiro perdeu valor. A estagflação cria um fenômeno e aí sim é igual à crise dos anos 80. O que é que a crise dos anos 80 criou? Criou não, provocou de forma muito abrupta no Brasil, você que é dos anos 80 lembra, nos Estados Unidos, na Inglaterra. O que é que um cenário de estagflação prolongada favorece, propicia, que a gente já está vendo e que, na minha opinião, só vai acelerar. E para você que está na live e não me segue aqui ainda, ó, clica aqui em cima no meu nome aqui, vai abrir a janelinha aqui, ó. Clica ali em seguir, não precisa nem sair da live aqui, ó. Nós vamos criar um abismo populacional. Vai expandir a diferença entre o pobre e o rico. Por quê? Porque o pobre depende de trabalho. Ele não sabe investir, ele não sabe operar ciclo, ele não sabe. Quantos dos seus amigos hoje têm 10% do seu patrimônio guardado em banco? 10. Eu não estou falando 80, eu estou falando 10. Quantos tem 10? De tudo que ele tem. Primeira pergunta. Quantos dos seus amigos têm patrimônio e não dívida? Essa é a primeira pergunta. Quando eu separo tudo. Ah, mas ele tem muito dinheiro no banco, mas a casa dele é financiada? Se a casa dele é financiada, ele está negativo. Tá? Nesse momento, sabe como é que você vai ganhar dinheiro? Sabe como? Se você entende de ciclo. Se você entende de ciclo. Onde é o melhor lugar para ficar agora? Onde é o melhor lugar? Hã? Hã? Em título público, amigo, porque o governo é fabricante de dinheiro, fica do lado dele. Agora imagina, você tem um cenário de estagflação de 2 anos, lembrando, a Selic está acima de 10% faz mais de ano, e vai ficar acima de 13% mais um ano. Você vai ganhar 25%, me ganha não, você vai deixar de perder 25% do seu patrimônio em 2 anos. O cara que está comprado em imóvel, tomou. O cara que não tem dinheiro em banco, tomou. O cara que está tomado em dívida, tomou. Quem não tá, amigo, agora surfa. Quem não tá, agora nos Estados Unidos vão ganhar 7% ao ano. Tem empresa americana de primeiro calibre pagando 8% ao ano. Nos Estados Unidos, emitindo dívida de 30 anos, pagando 8%. O que para eles é impensável. Das duas, uma. Ou você opera ciclo, ou você vai ser operado por ele. Essa crise, ela é diferente das outras. Porque os motivadores foram outros. Os complicadores foram outros. Só que tem um detalhe. É verdade. Essa crise, eu acho, cada vez... Porque tudo que eu quero deixar bem claro aqui, tudo que eu falei no Boteco hoje, para as 530 pessoas da vida. Tudo que eu falei no meu Boteco hoje é tudo exercício de raciocínio. Porque nada disso está disponível. Eu sempre falo que eu tentei criar aqui para você conseguir pensar. A gente tem que pensar, Cris. Se você não pensar, bicho, você tá fudido, velho. Você tá fudido. Se você não pensa, você tá lascado. Entendeu? Pensa comigo. Se a crise como um todo está funcionando desse jeito, e ela é diferente, porque todas elas são, onde elas nunca são diferentes, nem essa. Aonde que elas nunca são diferentes, nem essa. Sabe aonde elas nunca são diferentes? Muito obrigado, todo mundo tá comprando selos aqui, hein? Ó. Elas nunca são diferentes aonde elas terminam. Isso, Igor! Elas nunca são diferentes em onde elas terminam.
Eu não sei quando ela vai terminar. Eu não sei o que é que passaremos daqui até o término. Mas elas, até porque se não terminar, não vai fazer a menor diferença. O que eu sei é que elas irão terminar no mesmo ponto, que é os que sobreviverem com dinheiro no bolso, aptos a surfar o ciclo, aptos a entender que o que vem à frente é mamão com açúcar. Porque depois, amigo, você sobrou vivo? Você tem dinheiro no bolso? Você não é burro? Porque se você sobreviveu com dinheiro no bolso, você é tudo menos burro, né? Agora, amigo, surfa 10 anos agora. Assim, ó, 10 anos. 7, não sei. Surfa. Literalmente, sobe na prancha e deixa o mar te levar. Porque esse é o ponto. No meio do caminho, quanto mais força você fizer para ficar vivo, pior é para você. Quanto mais força você fizer para encontrar o bilhetão agora, mais vai doer. Então agora, bicho, ou você entende isso ou reza. Ou entende ou reza. Entendeu? É isso. Porque no final das contas, se você não entender isso agora, como diz um ditado que eu gosto de repetir, quem não sabe operar ciclo vai ser operado por ele. Eu tenho certeza que essa crise é muito diferente e veremos fatores novos nesse meio da história. Mas o que eu posso garantir para você, eu não estou aqui para dificultar o seu tempo nem para gastar o seu tempo. Eu estou aqui para fazer a sua noite valer a pena. 10 para as 11 da noite, 530 pessoas ao vivo, é porque algum valor eu tenho no que eu crio. Então, é isso. Eu só tenho de fato a agradecer. Agradecer por vocês estarem aqui, para me darem estímulo numa semana que não me foi muito fácil, que não vai terminar fácil também, por outros motivos, mas depois a gente conversa sobre isso. O que eu quero saber é que assim, ó, gostou? Gostou mesmo? Tira um print. É tudo que eu faço. Para você não é trabalho. Marca @Maurício Bellinello, compartilha, né? Manda lá pros seus amigos, fala, cara, vai ver esse cara, pelo amor de Deus. Eu vou deixar salvo até amanhã, meio-dia. É isso. Compartilha, manda pra mim. Seu perfil é fechado, não tem problema. Manda pra mim o compartilhamento, que eu compartilho na minha timeline também. Garanto pra você. E ó, gostou de tudo isso aqui? Quer aprender comigo? A única coisa que eu vendo, ó, no final, o conteúdo já foi dado. Quer aprender comigo? Turma 9 do curso de Commodities, vem aí. Dia 26 de março, agora as inscrições. Quer participar? Tem o link lá na minha bio. Clica no link, vê como é que funciona, deixa seu nome e e-mail, clica em enviar, vai abrir um formulário. Responde ele com muito carinho. Semana que vem, não, a outra, eu já abro o grupo VIP do WhatsApp, onde só quem estiver lá vai poder participar dessa aqui, que deve ser provavelmente a última turma do ano, a primeira e última turma do ano, né? É isso. Vou bater 4.000 alunos, cara. E eu sempre disse que eu ia ser um péssimo professor, né? E é engraçado ver isso hoje, sabia? Porque eu me sinto muito orgulhoso do caminho que eu trago. Mas de verdade, um orgulho com força, assim, ó. É uma coisa estranha, assim, né? Porque eu sempre disse que eu ia ser um péssimo professor. Acreditava de verdade nisso. De verdade. Dizia pra todo mundo. Disse pra minha esposa umas 40 vezes. Eu falei, eu não vou ser bom professor. Eu não sirvo pra isso. E é engraçado ver que agora que eu terminei a turma 8... Quem é que é da turma 8 do curso de Commodities? Escreve aí pra mim. É muito bom, cara, ver produtores agrícolas, não, especuladores, donas de casa, o cara que tem um emprego, o Daniel é piloto, faz São Paulo, Xangai de avião, né? Tá aqui, inclusive o Daniel estava aqui agora há pouco na live. É muito bom a gente poder ter orgulho do caminho que a gente transitou, né? Eu tenho muito orgulho do meu, tenho de verdade, muito orgulho, de verdade, cara, puta merda. É muito bom poder olhar para trás e falar, não mudaria nada, né? Tô muito feliz, espero de coração que vocês também estejam, né? 4.000, tem noção, velho? 4.000 alunos, é surreal, né? Comecei com um grupinho de 50, 60, lá na primeira turma do curso de Commodities. 4.000 alunos hoje. É digno de ser lembrado, né? Por mim é, tá bom? Pessoal, de coração, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar comigo na turma 9 vai ser um prazer, né? Quem não puder, vou estar por aqui do mesmo jeito, vai ser bom estar com vocês. Ó, daqui a pouco vou começar as lives com alunos da turma 8, falando sobre a experiência deles, vocês vão ouvir da boca deles também. Sei que é da turma 8, quer participar, já se prepara aí para se candidatar, para esquecer no sentido de dizer que quer, porque eu não convido ninguém. Quem quiser vir, que venha. Até porque eu acho importante isso aí, tá?
É isso aí, Peterson. 4 mil desocupados. Tem noção, cara? Só orgulho. 540 pessoas, 10 para as 11 da noite. Um beijo em todos vocês. Fiquem bem. Bem aqui, bem com todos os seus, tá bom? Ótima noite para vocês, pessoal.